E aí, pessoal, boa noite. Vamos entrando. Essa live, bastante gente comentou que queria assistir. Espero que tenhamos uma audiência legal. Vou esperar o Carlos aparecer aqui para a gente começar a nossa conversa sobre Joana d'Arc e a mulher no tempo das catedrais. Boa noite, vamos entrando. Me avisem aí se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão vendo bem, se tem alguma falha. Aí, o Carlos apareceu aqui. Deixa eu convidar o Carlos aqui. Olá, Olá, Maria, tudo bom? tudo bem? Boa Boa noite. noite, tudo certo? Que bom te ver. Tudo ótimo, que bom te ver. Ah, que bom. Bom, gente, muito boa noite para vocês que estão aqui entrando para assistir a nossa live. Fiquei muito positivamente surpresa com o retorno, inclusive, assim que a gente começou a anunciar, bastante gente comentou que iria assistir. De Legal. fato, um tema muito interessante. Vou começar me apresentando rapidamente, depois apresento o nosso convidado. Eu sou Maria Clara Vieira, sou Head de Comunicação da Quadrante. O pessoal que tem acompanhado as nossas lives tem me visto aqui, me viu um pouquinho algumas vezes antes como convidada, e agora estou começando como chefe da comunicação. Vou aparecer mais vezes aqui, tendo algumas conversas interessantes. Espero que vocês gostem. E nessa noite estou aqui com o Carlos Almeida, que é professor de História e Filosofia. Carlos, eu vou deixar você se apresentar, para depois a gente falar do nosso assunto, que já é, enfim, já é importante, se apresenta por si mesmo. Da joia. Muito obrigado, Maria Clara. Bom, em primeiro lugar, agradeço pra caramba o convite. É uma honra muito grande estar aqui com você e principalmente para falar desse assunto, né? Eu gosto pra caramba do assunto Joana d'Arc, Idade Média, então muito bom. Bom, eu sou professor de História e Filosofia do ensino médio, fiz faculdade e mestrado em História. E aqueles que sabem, que fazem faculdade de História têm habilitação para dar aula também de outras disciplinas relacionadas com ciências humanas, então no meu caso, a filosofia também. E apesar de não ter feito mestrado sobre a Joana d'Arc, eu fiz de um tema afim a ela, né? Eu fiz um mestrado sobre a Primeira Guerra Mundial. E lá na Primeira Guerra Mundial havia muitas referências à Joana d'Arc, os franceses faziam muita referência a ela. E eu sempre gostava quando acabava trombando com a Joana d'Arc, apesar de não ser o assunto da Idade Média do meu mestrado, mas era legal ventilar isso. Mas é isso, é um professor de História e Filosofia do ensino médio que é apaixonado por esse assunto. Na verdade, assim, acho interessante você ser professor de ensino médio, porque, pelo menos para a maioria de nós que não estuda história profissionalmente, o ensino médio é a única oportunidade que a gente vai ter, ou uma parte do ensino fundamental. Mas na escola, né, é a única oportunidade que a gente tem de ouvir falar da Idade Média. Uhum, Né, a Joana d'Arc uhum, varia, né? A gente ouve, às vezes tem alguma menção a ela, dependendo de onde você estuda, dependendo de qual que é o material didático. Eventualmente tem uma menção ou não, né? Às vezes nos uhum. círculos católicos você acaba ouvindo falar da Joana d'Arc, a gente vai falar um pouquinho dessa figura. Mas a Idade Média é esse período, são 1000 anos, né? É engraçado que é um período muito longo que Uhum. a gente só esbarra nele, né? Assim, você aprende em, sei lá, 2 aulas, 3 aulas, quando muito. Então, assim, nós temos dois livros, né? Um que fala sobre Joana d'Arc e outro sobre a mulher especificamente na Idade Média. Vou começar a nossa conversa pela Joana e depois a gente vai fazendo esse passeio, né? E deixando claro que para o nosso público são temas densos, né? Assim, renderiam conversas sobre cada um muito Oh, específicas, mas a gente vai tentar aqui dar um panorama, trazer algumas curiosidades, trazer algumas reflexões para vocês ficarem com vontade de comprar o nosso combo da Regine Pernu, que está em promoção lá no site da Quadrante. Vamos lá. Carlos, assim, eu cresci numa família católica, né? Sempre fui católica, e o nome de Joana d'Arc nunca foi incomum para mim, né? Assim, mas ao mesmo tempo eu sempre ouvia, né, uma santa que foi uma guerreira e que foi queimada como uhum, bruxa. Ponto, né? uhum. É sempre, na verdade, você ouve falar da Joana d'Arc quando você vai falar, olha só, na igreja, naquela época, a igreja queimava as mulheres na fogueira, eram condenadas, havia inquisição, queimaram uma que inclusive depois virou santa, olha só que doideira. Uhum, É, é, sim. é muito en passant, a gente só fica sabendo disso, né? Então eu queria tentar entender, assim, um pouquinho, por que a história da Joana d'Arc ganhou tanta projeção
Parece uma pergunta óbvia, né? A história dela é fascinante, né? É uma Uhum. santa que dizia ouvir a voz de São Miguel e que liderou, participou de uma guerra, né? A Guerra dos 100 Anos, uma guerra tão importante, tão marcante no Ocidente. Parece que se justifica por si mesma a importância dela, mas para você entender um pouco a minha pergunta, tem santos na Igreja Católica que demoram para ganhar projeção, né? Uhum. Ou santos que ganham uma projeção meio do nada, né? Vi de Santa Teresinha, que é uma santa também muito famosa, mas que era uma freirinha, né? Que morreu escondida, viveu escondida. Santa Joana d'Arc, eu queria entender essa projeção da história dela. Foi desde que ela morreu Uhum. ou demorou muito tempo? Teve algum contexto político que motivou isso? Por que ela ganhou esse tamanho? Legal, legal. Bom, eu já começo com a resposta do final. Sim, foi desde que ela morreu. Então, ela já teve uma projeção muito grande durante a vida. Ela já foi muito falada. É muito interessante até que a gente tem comentários dela, contemporâneos a ela, da Itália. Então, os italianos estavam falando da Joana d'Arc lá da França. Então, ela foi muito conhecida em vida. E depois da morte dela, a coisa ainda avançou mais e depois da reabilitação. Então, eu penso assim, eu colocaria três grandes motivos para ela ficar tão conhecida assim. Em primeiro lugar, o contexto, né, em que ela viveu. Ela viveu num período de formação do Estado Nacional. Então, tentando ser assim, um pouco claro, mais ou menos que hoje a gente pensa que, quando a gente fala um país, por exemplo, Brasil, a gente já pensa um bloco, né, um território definido, com uma língua definida, né, o Brasil, aquele território, português, um chefe reconhecido, leis reconhecidas e ponto. Tá, isso é um país mesmo, é um Estado Nacional. Mas nem sempre foi assim. Então, muitos territórios, na Idade Média, por exemplo, os territórios não eram unificados dessa forma, não havia estados nacionais. Então, havia feudos e havia territórios, cada um com seus costumes, cada um com as suas leis, cada um até com a sua língua. E a Joana d'Arc, ela viveu exatamente nesse pulo, nesse processo de sair dessa formação fragmentada e entrar nessa formação de Estado Nacional. Então, ela está num contexto de muita mudança, inclusive a vida dela contribuiu muito para criar o Estado Nacional francês. Então, ela está num contexto em que a questão nacional, né, a questão do um país contra o outro, ela está muito forte. Então, o contexto da vida dela já ia projetá-la para uma memória póstuma. Esse é o primeiro motivo. Um segundo motivo foi a trajetória dela, né? O fato dela ter sido condenada como herética. E o fato dela ter sido condenada como herética, isso teve foi uma bomba política, porque o rei da França foi coroado graças a ela. Vamos dizer assim, bem em resumo, né? Foi coroado graças a ela. Então, se o rei foi coroado graças a uma herética, então é um falso rei. Então, isso deu uma projeção enorme. E depois, 20 anos depois da morte dela, a reabilitação. Então, e é o terceiro motivo, quando foi visto, não, ela não foi herética, o julgamento dela foi totalmente parcial, não foi um julgamento oficial da igreja, não, eles não tinham sequer jurisdição para julgá-la, depois a gente pode falar disso com detalhe. Mas eu diria que esses três grandes momentos de o contexto de formação do Estado Nacional, a condenação e depois a reabilitação fez ela se tornar assim, um caso único, né, entre os santos da Igreja Católica e entre os heróis de guerra. Porque parece que ela foi ao mesmo tempo escorraçada e depois trazida de volta, né, esse movimento. Então isso fez dela, com toda certeza, lançou ela numa projeção que a destaca. Então eu colocaria que ela é muito conhecida, por isso que todo mundo a conhece, a bem ou mal, mas o nome é uma coisa. Eu já estudei numa escola, inclusive, que a diretora se chamava Joana d'Arc. E eu achava aquilo sensacional. Falei, nossa, pegou o nome dela inteirinho. Então eu colocaria esses três motivos, Maria. Eu acho que por aí a gente conseguiria entender. Muito interessante, Carlos. Eu queria primeiro dar uma pequena explicação aqui para quem está assistindo a gente e para você também. Quando eu olhar aqui para o lado, tá? Eu não estou respondendo no WhatsApp nem olhando no Instagram, é porque eu estou com o computador aberto com as perguntas e às vezes eu tomo algumas notas, até se você fala alguma coisa para tentar lembrar depois, né? Enfim, é só para vocês saberem. Quando eu olhar aqui para o lado, eu não estou ignorando o nosso convidado, tá? Só para vocês não me Não, acharem mal olha, educado. e o convidado é professor de ensino médio, é acostumado que, presta atenção, tô falando, sabe aquele, só presta atenção, Exatamente. né? Então, daqui a pouco o Carlos está assim: olha, Maria Clara, larga esse Pois Instagram. Né? Enfim, guarda o então, celular, presta atenção. exatamente, guarda o celular, não é isso. Eu tô com as perguntas abertas aqui e eventualmente eu tomo algumas notas, mas é isso. Carlos, eu queria saber, assim, primeiro é fascinante ouvir esse contexto, porque é isso, né? Eu me lembro de ter estudado a Guerra dos 100 Anos muito por alto mesmo na escola, né? Assim, não, eu não me lembro, e a gente até, pelo menos no Brasil, não sei como é que é lá fora, a gente tem esse hábito de estudar a história em grandes blocos e momentos, principalmente econômicos, e você perde um pouco essa noção
do que estava acontecendo naquela época, qual que era, como aquelas pessoas viviam, quem foram os heróis, quem foram as personalidades envolvidas nas histórias, né? Assim, a gente perde um pouco essa noção, inclusive acho que isso piora muito a nossa, um tema que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente nessa live ainda, eu prometo para vocês, acho que isso piora muito a nossa imaginação histórica, mas a gente ainda vai chegar lá. Eu queria ouvir, Carlos, quais são os principais mitos que rondam a figura da Joana d'Arc? Ou, por assim dizer, né, quais são as maiores fake news sobre a história dela? E começo adiantando, né, assim, no meu imaginário, na minha cabeça, de quem só estudou isso na escola muito por alto, é isso, ela é a santa que a Igreja Católica, né, você ouve esse nome, assim, como se tivesse ido o Papa lá e falado, essa mulher é uma bruxa, tem que queimar na fogueira, ponto. E aí depois ela, putz, galera, foi mal, desculpa, né? É santa. Parece que arrependeu, né? E desculpa. Então, assim, você tem um pouco essa impressão, assim, de que, tipo, caraca, a igreja deu essa. A igreja deu essa mancada institucionalmente, assim, parece que foi o Papa, né? Enfim. Então eu queria ouvir quais são os mitos, além desse, imagino que haja outros, que são ligados à figura da Joana d'Arc. Olha, eu acho que o primeiro mito é exatamente esse. É esse mito de ver a igreja como um bloco, né? Eu acho que quase tudo como um bloco, né? Então, as pessoas falam as mulheres medievais, a Idade Média, a igreja. Então, geralmente a gente pensa, a igreja condenou. Ela foi condenada, sim, por um tribunal da Inquisição. Só que a gente tem que pensar que nem hoje, e muito menos naquela época, há uma coordenação em toda a igreja. Então, de repente, você vai a uma missa, alguma coisa assim, um padre falou uma coisa totalmente desagradável, e aí você fala, olha, a igreja católica. Não, é aquele momento. Então, a igreja católica seria, se a gente fosse resumir mesmo, seria a instância superior, né? Seria ali o Vaticano. E no processo dela não houve envolvimento do Vaticano. Até é interessante lembrar que quando ela começa a se dizer, que ela ouviu vozes, né? Ela fala vozes, a voz de São Miguel e tal, ela passou por o julgamento de alguns teólogos. Teve 7 teólogos que analisaram numa cidadezinha de Poitiers, no sul da França, e esses teólogos disseram que não havia nada errado com ela. Que o que ela afirmava estava de acordo com a fé, de acordo com a tradição, de acordo com a escritura, e que ela teria aval disso. Quando ela foi capturada, 2 anos depois, ela foi capturada, em primeiro lugar, no território inglês, né, uma porção da França estava ocupada pelos ingleses, ela foi capturada no território inglês, e o tribunal dela foi sim conduzido por um bispo, mas ele estava politicamente enviesado. Era um bispo aliado dos ingleses, ela foi julgada em território inglês, tanto é que depois ele é invalidado. Ela recorre ao Papa, ela pede durante o tribunal dela, a gente tem a ata do julgamento dela, dá para ler as respostas dela, dá para ler as perguntas, e ela recorre ao Papa, ela pede que seja enviado ao Papa, e é recusado. Ela pede para ser enviada para um concílio, e é recusado. Então, ela, inclusive, tinha essa consciência de que aquilo não era a igreja. Então, até o bispo pergunta para ela a todo momento, você se curva à igreja? E ela fala, ela era muito simples, mas ela fala de uma forma muito bonita, ela fala, sim, mas a Nosso Senhor primeiro. E aí o bispo até pergunta para ela, Maria, fala, você prefere obedecer a Nosso... Mas você se recusa então a obedecer à igreja, querendo obedecer a Nosso Senhor? E ela responde, eu sempre aprendi que era a mesma coisa. Então ela tem Que bonito. muito bonito, ela é muito sagaz, né? Ela fala, obedecendo a Nosso Senhor, estou obedecendo a igreja. Então, se você está vendo a separação, né? Ela mandou para ele, você está se separando. Ela não tinha conhecimento teológico, mas ela tinha uma sagacidade, essa fé, vamos dizer, uma fé muito pura, que ela conseguia perceber, ela mesma percebeu que aquilo não era a igreja, aquilo não representava a igreja. Então, esse é o primeiro mito. O mito é tentar ver a Igreja Católica como um bloco. Então, de que a Igreja como um bloco, o Vaticano, vamos dizer assim, né? O Vaticano a condenou e o Vaticano voltou atrás. Então, não, isso não aconteceu. Que nem existia, na verdade, né, Carlos? Assim, me corrija se eu estiver Sim. enganado, se meu conhecimento histórico estiver muito ruim, mas assim, a gente nem tinha a formação do Vaticano como a gente tem hoje. Isso demoraria muito para acontecer. Sim, isso é depois do Concílio de Trento, né? Essa Pois centralização é. toda. Então, não, tá certíssimo, não há. Então, esse é o primeiro mito. E dentro desse mito tem um mito B. Esse é o grande, tem mais um dentro. Como se ela só tivesse sido reabilitada na canonização. Porque ela morreu em 1430, 1431, só que ela só foi canonizada em 1920. Então, nós temos aí 500 anos quase. E aí tem muita gente que fala, nossa, ela demorou 500 anos para ser reabilitada. Não, a reabilitação dela aconteceu 2 décadas depois. Os contemporâneos estavam vivos. Inclusive, quem pediu para reabrir o processo foi a mãe dela. Então, a mãe dela pede para reabrir o processo, porque aquilo não estava correto, porque ela fala, a minha filha sempre foi uma boa católica. Então, ela tem essa visão.
E o processo foi reaberto, foi revisto, as pessoas foram condenadas àquilo. Então, isso aconteceu 2 décadas depois, com os contemporâneos ainda vivos. Então, não foi só lá na canonização. Então, isso é um mito grave, e é um mito não só sobre a Joana, mas é um mito que ocorre em vários períodos da história, de você ver como um bloco, né? De você olhar e falar, Uhum. não, a igreja, isso. Eu acho que outros mitos, Maria, que a gente pode falar, são 2 mitos, assim, de um lado. Um lado dentro dos, vamos dizer, dos não católicos, que tem uma visão dela, muitas vezes, como louca, ou como, ela dizia ouvir vozes, ela, ou até de feiticeira, alguma coisa nesse sentido de tentar banalizar. Eu falo isso não católicos, no sentido de que geralmente os católicos acreditam que ela realmente viu São Miguel. Então, geralmente, né, eu estou aqui englobando não católicos, aqueles que não acreditam. E o não acreditar cria imediatamente a imagem de que, então se ela dizia bem, então ela era louca. E isso é um mito muito complicado e até misógino, porque ela fica entre 2 opções, né? Ou santa ou louca. E vários. Exato. O que ela dizia era tão poderoso, enfim, tão complexo, tão intenso, né? Assim, o dizer ouvir voz do céu, que ou você acredita, né? É, Ou ela estava delirando, parece, né? Que coloca a gente nessa E situação. isso é uma visão, é uma fake news muito nossa, porque nós somos muito cientificistas nesse sentido. Para os medievais, isso não era um problema. Para os medievais era perfeitamente possível você ouvir. Eles não se espantaram com isso. Para os medievais, ela está dizendo que ouviu as vozes, mas Catarina de Sena também disse, Francisco de Assis também. Então, para os medievais, isso era comum, isso acontecia. E a gente precisa tentar ter a mentalidade deles. Sabe, olha, para um historiador, o mais importante ela vivia num ambiente em que isso era visto como normal. As pessoas diziam ouvir vozes e ter visões dos santos e as pessoas acreditavam. Para os medievais, o ponto não era se a pessoa viu ou não, mas se o que ela está vendo é de Deus ou não. E Uhum, nós que vamos com o nosso aparato e fala, não, não, peraí, deixa eu tentar fazer um exame psiquiátrico nela. E não é assim que a coisa vai funcionar. Então, eu colocaria já esses 2 mitos, né? O mito de que a igreja a condenou e depois a igreja voltou atrás, não foi a igreja. E o segundo lugar, essa ideia de que ela seria louca, né? Ou louca ou santa. Não, há mais opções aí, né? Há mais tons aí, né? Só preto e branco, há mais tons, há mais coisas. E um outro mito, agora eu vejo esse muitas vezes entre os católicos, que é torná-la muito pequena perto do que ela fez. E ela não era tão pequena assim. Então, por exemplo, vou pegar só a questão da condição material. Muitas vezes as pessoas pensam, ela era uma pequena camponesa, ela era muito miserável, ela era muito pobre. Sim, ela era camponesa, mas ela era uma camponesa assim, de algumas posses. O pai dela já tinha tido um cargo na cidade, um tio dela participou da guerra. Ela tinha assim, uma pequena riqueza até, ela não era nobre, uhum, ela era camponesa. Então acho que esse também é um mito, muitas vezes, entre nós, entre uhum, católicos, de tentar, para deixá-la grande, para deixar a missão dela muito grande, a gente diminui ela antes da missão. E não, ela tinha algumas posses, sim. Então eu colocaria esses uhum. mitos, o das vozes, o da pobreza e o da condenação. Um bem no começo, meio e fim Seria da vida. quase, assim, eu sei que é absolutamente anacrônico e ruim colocar essa comparação nos nossos termos, mas seria quase como se ela fosse uma pessoa de classe média, É, média baixa. isso. Né, assim, é Uhum, isso. Ela não é uma pessoa paupérrima, mas ela é uma pessoa que, enfim, tem uma vida isso, comum, por assim dizer, né? exato. Uma vida pobre, mas ainda assim uma vida comum. A casa dela, Ah, Maria, enfim. ainda existe. Ainda dá para visitar a casa dela. E a casa dela é de pedra. Aí você fala, o que tem a ver? Poucas casas de camponeses eram de pedra. Então ela ter uma casa de pedra, eu falo, peraí, ela não era qualquer uma. Então essa imagem de que ela era muito paupérrima, uma menina. Aí tem aquela imagem assim, ela ignorava totalmente o que estava acontecendo na França, ela não sabia da guerra. Não, ela sabia, teve um tio dela que morreu na guerra, ela sabia o que estava acontecendo. Então, tanto é que ela vê São Miguel. São Miguel é o santo patrono do reino francês. Então ela não está vendo qualquer santo. Então, ela estava inteirada, assim, ela tinha, como você disse, era uma classe média. Ela estava ali sabendo o que estava Uhum, acontecendo, ela tinha algumas posses, sim. Não era nobre, mas também não era uhum, paupérrimo. Então eu colocaria uhum. esses mitos. Tem um monte, mas eu acho que esses mitos são mais conhecidos. Então, como acho que nosso tempo aqui é curto, né? Eu podia ficar aqui várias horas falando só da Joana d'Arc, mas eu vou fazer uma pequena ponte aqui para o nosso próximo tema. E depois, se vocês quiserem saber mais sobre a história dela, eu vou deixar um pequeno espacinho para fazer algumas perguntas no final, tá? E aí, enfim, vou fazer a ponte para o assunto.
A história da Joana d'Arc, Carlos, ela é muito sui generis, né? Assim, ela é Hum, muito específica, né? Assim, não é, você não tem várias e várias histórias de mulheres no Ocidente. Enfim, tô circulando o Ocidente porque eu não conheço a cultura oriental, mas você não tem dezenas e dezenas de histórias de mulheres lutando na guerra, muito menos num papel tão central, né? Num papel que tem alguma liderança, depois passando por um julgamento tão dramático, sendo condenada à morte, depois virar santa, enfim, era uma história muito única e muito específica. Então a pergunta que eu vou te fazer, ela é um pouco complicada, assim, mas em que medida que a história dela se relaciona ou ilustra o papel que as mulheres desempenhavam na sociedade medieval? Porque um mito que a gente vai abordar daqui a pouquinho é o papel da mulher na Idade Média, né? A participação que as mulheres tinham na Idade Média, o que elas podiam alcançar, o que elas podiam fazer. A gente não queremos incorrer em nenhuma idealização aqui, mas eu queria saber, assim, em que medida que a história da Joana se relaciona com esse papel que as mulheres tinham na Idade Média novamente, reconhecendo que a história dela é única, eu não espero que você vai me responder, né? Porque eu tinha várias, né? Como ela, as mulheres estavam na guerra todos os dias. Mas em que medida que, assim, que ela se relaciona com outros exemplos de mulheres que tiveram grandes papéis na Idade Média e que a gente não conhece? legal. Eu acho que a história dela ilustra os avanços e os limites do lugar da mulher na Idade Média. Então, tem um historiador muito bom, o George Deby, e ele escreveu muito sobre isso. Tem um livro dele de Idade Média, Idade dos Homens, tem As Damas do século XII. Então, ele pega assim, várias mulheres para mostrar para a gente como elas eram. E a história dela mostra, por um lado, que a Idade Média aliás, antes de começar, eu acho que uma coisa importante, para a gente avaliar um período histórico, um momento histórico, é sempre interessante a gente avaliar ele em relação ao período anterior. Então, até quando eu dou aula para os alunos, muitas vezes eu falo isso que eu vou dizer aqui agora, e o que eu vou dizer é, houve um avanço na condição feminina na Idade Média. Aí muitos alunos falam, meu Deus, mas as mulheres não participavam da política. Aí eu falo, calma, vocês estão olhando a partir do ano 2000 para o ano 1200. Não, a gente tem que olhar de 1200 para trás, como era antes, para a gente ver como ficou ali. É mais ou menos como se alguém no ano 3023 julgasse a gente. Pô, a gente não sabe o que vai ter no ano 3023. Então, a gente tem que ter essa clareza de que o passado ele só pode ser visto pelos olhos do passado dele, não pelos olhos do nosso presente, porque é o futuro desse passado. Bom, mas enfim. Ela ilustra, por um lado, um avanço, sim. A mulher, por exemplo, ali, ela tem um papel, ela foi ouvida, ela foi recebida pelo rei, o rei a recebe, ouve o que ela tem a dizer, ela é crível, né? Há uma confiança, ela diz receber uma mensagem de Deus e ela então é ouvida naquilo. E isso está de acordo com algumas mulheres. Ela é única, claro, mas ela tem companhia também. Por exemplo, tem a poetisa italiana, contemporânea a ela, que até escreveu sobre ela, escreveu um texto muito bonito até, a Christine de Pizan. Então a Christine de Pizan escreveu uma coisa maravilhosa sobre ela, que, já tem livro sobre a Christine de Pizan. Ela escreveu. Não, eu tava pegando o livro da Quadrante da Joana d'Arc, Que porque se acho que esse poema tá aqui. tá, Vou tentar achar. e é muito Mas pode falar. E é muito bonito, ela coloca que em 1429, que é o ano que a Joana d'Arc entra na batalha, ela fala, o sol volta a nascer. É muito bonito, ela está falando da Joana d'Arc. Então a Cristina de Pizan é uma poetisa, uma escritora italiana contemporânea à Joana d'Arc. A gente tem na Itália também, nessa mesma época, um pouquinho antes até da Joana d'Arc, a Catarina de Siena, que teve um papel muito interessante, um papel político muito interessante, de escrever cartas a papas e a reis. E a gente já tem até mulheres que participam de guerra. Que participam de guerra com o esposo, que participam de guerra num momento de exceção. Até a igreja reconhecia que a mulher poderia participar da guerra em dois grandes casos. Nas cruzadas. Então, a cruzada era um chamado divino, né, e Deus chamaria os dois sexos. Então, o homem e a mulher poderiam participar da cruzada. E guerra de cerco. Então, porque numa guerra de cerco é uma guerra defensiva. E muitas vezes os homens estavam na guerra, no campo de batalha, e você tem que defender então a sua cidade. Então a mulher entrava em guerra. Então tem até algumas imagenzinhas de mulheres com arco e flecha e defendendo o feudo. Então as mulheres poderiam participar da guerra. E a guerra da qual a Joana d'Arc participou, em grande parte foi uma guerra, de um lado, que tinha uma característica de cruzada, né? Ela era vista como alguém enviado por Deus, e é uma guerra de cerco. Então ela estava dentro ela é diferente, claro, tem uma coisa que é só dela, mas ela não é um ponto fora da coisa, assim, no vácuo.
né? Ela não viveu no vácuo. Uhum. Ela está num ambiente que reconhece a participação da mulher na guerra e que as mulheres têm um certo avanço. Quais são? Então, ela ilustra o avanço da condição feminina na Idade Média. A mulher passa a ser vista, né? Tem um espaço de aparência em que a mulher pode aparecer agora, né? A mulher pode ser vista. E quais são os limites, Maria? A mulher é vista, ela pode ser vista, mas já tem papéis determinados. É ali que a gente vê esses limites para ela, né? Então, a Joana d'Arc pôde ser vista porque os teólogos disseram que estava tudo ok. O George Deby fala muito disso, de que a voz feminina na Idade Média passa a ser ouvida, mas passa a ser ouvida por intermédio do clero. Aí hoje nós podemos dizer, pelo amor de Deus, isso não é avanço. Calma. Considerando a antiguidade, isso é sim um avanço. Nós temos um avanço aí, há um reconhecimento. A Regine Pernoud, inclusive, no livro A Mulher no Tempo das Catedrais, ela fala uma coisa que é fantástica, porque que é o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio, os sacerdotes são os noivos, não é o padre, né? Então é o noivo e a noiva que estão fazendo o sacramento. E ela fala, então é a primeira vez que a voz da mulher está sendo juridicamente validada, né? Então é a primeira vez que a mulher deve, sem o consentimento dela, o sacramento não ocorre. Então ela está ali como sacerdotisa. Então ela fala, o sacramento do matrimônio, ele elevou essa condição. Aí as pessoas falam, mas tem um casamento arranjado? Tem, claro que tem. As coisas são lentas, foi muito demorado. Mas já é um passo. É isso que é interessante ver, já é um passo. E as mulheres que escolheram não casar, como a própria Joana d'Arc. Ela, inclusive, os pais dela prometeram um noivo para ela. Ela tinha um noivo. E ela foi até a prefeitura da cidade dela e falou que não queria casar, não. Ela falou, não quero, pode desfazer esse noivado aí. E ela, isso é Gente, muito interessante. muito, ela tinha assim, a personalidade dela é muito legal. Então ela realmente não quis. Então a família dela colocou e ela falou, não, eu não quero. Eu tenho outros planos para mim. Ainda bem que ela foi para os outros planos. Mas o papel dela, apesar de ser tão sui generis, ele mostra o avanço da condição feminina, a mulher é vista, e mostra os limites também, né? Ela é vista sob determinadas condições. Mas eu acho que ela ilustra bem o que a Idade Média trouxe para as mulheres em relação à antiguidade. Muito interessante, Carlos. Eu confesso que eu não esperava essa resposta, justamente por isso, porque para mim, quando a gente estuda a Joana d'Arc, vou fazer uma comparação bem besta aqui, tá, gente? Mas me parece que quando a gente pensa na Joana d'Arc, o imaginário que a gente tem é quase como se fosse uma história da Mulan, sabe? Sim, totalmente Parece que inovado, né? é totalmente a história da Mulan, assim, tipo, ela não podia ir para a guerra, mulheres não eram aceitas na guerra, ela foi lá, lutou contra todos os homens, foi aceita na guerra, teve que se esconder, né, assim, a impressão que passa é como se fosse isso, a Mulan do Ocidente, Sim, né? sim. E Total, você ela foi tem falando, eu pensando, eu falei, nossa, mas parece que eu achava que ela era uma espécie de Mulan. mas eu acho que passa desse jeito, né? Mas ela tem ela tem um contexto, né? Ela tem há um ambiente de preparação. Até pegando um pouquinho mais, o George de Maria, ele faz uma comparação entre Eva e Maria, né? Então ele fala que devido ao papel de Maria, para os medievais, a mulher é como se a mulher para os medievais agora fosse, pera lá, a mulher pode fazer coisas boas. Então, para a antiguidade, a mulher está mal vista. Para os medievais, a mulher ainda assim, essa coisa boa, está mediada pelo clero, mas já se olha para a mulher com outro olhar. Devido a Maria, ele faz esse jogo de Eva e Maria, né? Então agora Maria parece que ocupando o lugar. Para nós ainda é um lugar muito limitado, mas para aquelas mulheres foi interessante. Então ela tem companheiras, ela tem pessoas que estão ali, que estão desempenhando um papel não tão alto quanto o dela, ela é um ponto fora da... Mas ela é uma montanha, mas numa cordilheira. Ela é Sim, o Himalaia, mas ela é o sim. Everest, mas ela está no Himalaia. Sim, quando a gente para ler, né, o livro da Regine Pernoud, esse aqui, o Joana d'Arc, né, depois a gente fala da Mulher no Tempo das Catedrais, mas é isso, acho que a nossa imaginação, a gente está tão acostumada a ver a mulher com os direitos que tem hoje, que a gente não imagina, a nossa imaginação não alcança o quanto as mulheres de fato eram subjugadas e visto como uma categoria de humano inferior antes da Idade Média, né? Coisas que para nós são óbvias, como isso, você tem a voz da mulher tem um valor jurídico igual ao do homem, para a gente é tão óbvio que a gente não consegue processar o quanto isso no casamento, né? No sacramento do matrimônio, isso já tem valor. E outra coisa é que, assim, quando a gente começa a ler a história da Joana d'Arc, nem me passou pela cabeça isso que você apontou assim, poxa, ela foi ouvida, Uhum. né? Assim,
para a gente isso é óbvio, mas puxa vida, antes disso, alguns anos atrás, ela sequer teria sido ouvida. Pois é. Né? É Pois isso, é. a história quando ela se apresenta, você pega isso desde as primeiras páginas do livro, né? Ninguém fala assim, essa mulher tá louca, você fala, essa pessoa está falando alguma coisa que é pertinente, vamos ver se ela é boa ou ruim, Isso. né? A pergunta era essa. Sim. Carlos, agora eu queria, assim, né, para a gente entrar no tema, no tema da mulher na Idade Média, né, um pouco, de forma um pouco mais geral. Você já deu um spoiler aqui com essa menção ao casamento, mas eu queria saber de outros exemplos, né? A Idade Média, de modo geral, como a gente já falou aqui, é um assunto envolto em mitos. Né? Mais uma vez, você, professor de ensino médio, sabe bem como isso funciona. Eu me lembro com clareza, assim, de quando eu aprendi sobre Idade Média na escola. Você aprende basicamente o título, inclusive, né? A Igreja Católica era a Grande Senhora Feudal, você tinha os feudos, não tinha Uhum. estados nacionais, a Igreja Católica mandava em tudo, todo mundo abaixava a cabeça e obedecia, você não tinha nenhum progresso, nenhum avanço, nenhuma filosofia interessante, nem cultura, nem nada, né? A Idade das Trevas. E eu sei, assim, pelo menos aqui o nosso público, nosso seletíssimo público, né, que muita gente gostou muito desse livro, vem falando bastante, a gente já sabe um pouquinho que não é bem assim, né? Que é Uhum. um assunto envolto em mitos. Que, né, falar em Idade das Trevas é um grande absurdo que não se sustenta assim nem Uhum. por meia hora. E eu queria saber, assim, especificamente, quais são os mitos relacionados às mulheres. Alguns são óbvios, né? Como a gente já comentou aqui, né? A mulher não tinha absolutamente voz nenhuma, ela era completamente subjugada, ela não tinha absolutamente nenhum valor humano. Né? E eu queria saber, e tem alguns, inclusive, que são menos óbvios, né? Assim, enfim. Queria que você comentasse quais são esses mitos ligados, relacionados às mulheres. Eu acho que o principal é esse mesmo de um certo silenciamento, né? Não há a mulher não tem voz, ela não dentro do espaço de aparência, né? Dentro do aparecer na Idade Média, a mulher não entra, então ela está sempre no espaço privado, sempre no espaço privado. E se a gente se debruçar assim, no começo da Idade Média, assim, no começo, vamos pegar lá o século V, a gente tem Santa Mônica. Então, aí você fala, mas quem foi Santa? A mãe de Santo Agostinho, que está a todo momento relatada ali. Santo Agostinho fala demais da mãe dele. Então, lá no livro Confissões, ele tem um capítulo enorme sobre a morte da mãe, que inclusive é bonito pra caramba, né? Recomendo a todos lerem. É muito bonito. Então, aquilo ali, é um filósofo, um cara que foi professor em Milão, capital do Império, que está colocando a mulher, a mãe dele, no papel. E ele mostra que a mãe dele era instruída, que a mãe dele tinha um poder sobre ele, que a mãe dele tinha uma posição social. Depois a gente tem, ao longo isso no comecinho da Idade Média, e ao longo da Idade Média a gente tem outras mulheres com um papel político interessante. A Santa Clotilde, né, a Clotilde, ela vai ter um papel muito importante ali com o Clovis, depois a Branca de Castela, mais para o final da Idade Média, que é alguém que inclusive vai organizar a ida do rei Luís IX para a cruzada. Ela, inclusive, tem um papel muito grande na confecção da rosácea lá de Notre Dame, enfim. Esse primeiro mito, que é um mito de que as mulheres estavam centradas no espaço privado, não se sustenta olhando a biografia de algumas mulheres. Claro, essas mulheres estão com papéis já pré-definidos. Né? Essas mulheres elas vão trabalhar já ao lado dos reis, elas terão que falar por meio do clero, mas elas estão ali aproveitando esses espaços. São espaços limitados ainda, do nosso ponto de vista, mas elas estão aproveitando esses espaços. Eu acho que outro mito também, Maria, é essa ideia de um certo conformismo, assim, de que então, as mulheres ou elas não falavam, ou as que falavam, elas concordavam com absolutamente tudo. Então, é um outro mito que se tem, assim, como se todas as mulheres simplesmente acatassem, aceitassem tudo, e não. E aí o próprio exemplo que eu acho, a mãe da Joana d'Arc. Então, a Isabelle Romé, a mãe, ela pede a abertura do processo, a reabertura do processo. Então ela vai, inclusive, depois ser sustentada pela cidade de Orleans. A cidade de Orleans vai conseguir custeá-la para ela ficar ali, para ela viver. Inclusive, onde era a casa dela, hoje é um museu para Joana d'Arc. E ela escreve ao bispo e depois escreve ao Papa Calixto III para reabrir o processo. Como eu falei, né, dizendo, minha filha sempre foi muito católica. E no processo da Joana d'Arc, Maria, é muito legal que ela diz que tudo que ela aprendeu foi com a mãe. Isso é muito legal. Porque ela fala, por exemplo, o bispo pergunta para ela o que ela sabe do catecismo e tudo mais. Ela diz que sabe muito pouco. E ela fala, eu só sei o Pai Nosso, Ave Maria e o Credo. E aí o bispo pergunta, mas quem te ensinou isso? Aí ela fala, minha mãe. Então a todo momento ela fala, minha mãe me ensinou o Pai Nosso, Ave Maria e o Credo.
Então, com o Pai Nosso, Ave Maria e o Credo, no Pai Nosso, na Ave Maria e do Credo, que ela sustentava a fé dela. Então, por isso que ela falava lá que Nosso Senhor e a igreja é um só, que ela viu isso no Credo. Então, dá para ver que a mãe dela era instruída, que a mãe dela instruiu a filha e instruiu muito bem, porque a filha estava diante de vários juízes formados na Faculdade de Teologia de Paris e conseguiu silenciar todos eles com o ensinamento da mãe. Então, esses exemplos mostram que, de um lado, as mulheres não estavam reservadas só no espaço privado, de outro, elas não estavam numa situação de conformismo. A Isabelle Romero ficou, não, minha filha, que pena, herege mesmo, né? Ai, tomara que ela tenha se salvado. Não, ela falou, não é herege, não vamos rever isso aí, sabe? Então, Acho que a. Pode Desculpa falar. te interromper, Carlos, mas a Larissa colocou um ponto muito interessante aqui na conversa, que eu não tinha pensado realmente. Quando a gente ouve falar das mulheres, ou você fala de conformismo, ou que todo mundo que tentava levantar a voz era taxada como bruxa, Sim, como herege, sim. né? Parece que é isso, assim, isso é outra narrativa que eu ouço bastante, assim, na Idade Média todas as mulheres rebeldes, todas as mulheres que se colocaram contra alguma decisão da igreja, todas as mulheres que tentavam levantar a voz, que tentavam peitar alguma decisão, qualquer coisa do gênero, elas eram queimadas ou eram escorraçadas, assim, não eram consideradas. E esse caso da mãe da Joana d'Arc É prova que é mentira. prova, exato, prova. E ela estava, assim, olha a situação, ela estava pedindo a reabertura do processo em que um bispo disse que a filha era herética. Ou seja, seria o pior cenário, ela poderia dizer, você está defendendo uma herética ainda, sabe? Então, você também é herética. E não, são pequenos exemplos que a gente vai colhendo e fala, não havia esse conformismo. Então, eu acho que o mito seria esse mesmo, para resumir todos os mitos em torno. Seria essa 8 ou 80. Ou as mulheres eram todas heréticas, né? Ou as mulheres estavam no conformismo, não faziam nada. E não. Havia mulheres que eram ouvidas assim, que se colocavam no espaço público, bem menos que hoje, claro, mas bem mais que na antiguidade. Acho que esse é o ponto. Um ponto que eu acho interessante que a Regine Pernod cita na Mulher no Tempo das Catedrais, Carlos, eu acho que talvez você saiba um pouquinho mais do que eu, se você pudesse entender nisso, eu agradeço, se você não quiser, não tem problema, mas é com relação à questão da literatura também, do amor romântico, né? Então você tem o nascimento da ideia do amor romântico, o amor cortês, essa ideia. Eu lembro que uma conversa que eu já tive com o Marcelo Musa Cavalari, com o Ricardo da Costa, sobre esse assunto, assim, a própria ideia de você ter esse amor platônico entre homem e mulher, os homens, isso muito antes de existir a sofrência feminina, né, que hoje é tão comum, a sofrência masculina, né, aquele cara que se volta para as mulheres como um amor distante, o cara super apaixonado, o grande cavaleiro apaixonado, essa imagem do cavaleiro da princesa medievais, nasce, obviamente, na Idade Média. E isso em si mesmo já é um sinal de respeito à figura feminina, Uhum. né? Sim, e com certeza. Se a gente olha, de novo fazendo aquela comparação com a antiguidade, é muito interessante a gente olhar, por exemplo, pegar um povo na antiguidade que todo mundo admira, os gregos. Se a gente olhar os gregos, para eles, o amor, não para todos eles, mas pelo menos o que chegou até nós, o amor muitas vezes visto como legítimo é o amor entre os homens. Então, se a gente pega o banquete do Platão, que tá lá os caras todos tomando vinho, não tem uma mulher ali. O Sócrates ainda fala de uma mulher, mas ali não tem uma mulher. Então, Uhum. o amor, o amor, a amizade, a lealdade, ele é muito mais visto entre os homens. Agora, o amor homem e mulher, ele é muito mais ligado a uma reprodução, muito mais ligado a um desejo, algo que não seria tão nobre quanto a lealdade. A gente olha os grandes heróis da Ilíada, por exemplo, tem lá o Aquiles, e aí o Aquiles tem o Príamo, que era o grande amigo dele. Então, são assim casos de amor entre os homens, de lealdade entre os homens. É com a Idade Média, ali no século XII, XIII, que começa essa sofrência mesmo, né? Essa coisa do cara que a amada tá longe e ele tem que ir atrás dela. Então, isso já mostra uma nova posição para a mulher. O Jorge de Bi também, junto com a Regine Pernod, e é até interessante, porque o Jorge de Bi é muito legal isso, porque ele já tem uma entrevista dele em que ele diz que ele queria escrever os livros, fazer a pesquisa da Idade Média para contrariar a Regine Pernod. Então, tem uma entrevista que ele fala isso, ele fala, eu quis contrariar a Regine Pernod. E aí tem um livro dele, acho que é a Idade Média, a Idade dos Homens, ou As Damas do Século XII, não sei, que ele fala que por muito tempo ele resistiu a dizer que houve um avanço na condição feminina na Idade Média. Aí no final, é muito legal, ele fala, mas agora
Isso em 1996. Ele pesquisou isso desde a década de 70. 20 anos pesquisando. Ele falou, mas agora eu cedo. Ele falou, houve um avanço na condição feminina. Ele escreve, eu Tá cedo. bom, eu Tá admito. bom, você venceu, Regina Pernu, sabe? Ah, ok. Então, até ele, que era tão resistente a isso, ele fala, não, houve sim, houve um avanço. E é interessante a gente pensar disso da antiguidade. Né? O caso da literatura mostra muito. Né? A mulher tem uma nova posição. A mulher agora, o amor entre o homem e a mulher é visto sob uma outra ótica. Isso é bem legal. A literatura é até gostoso, né? A parte do livro que é muito gostosa. Sim, você citou, é verdade, a questão do Platão, né? Assim, a gente não está dizendo que não existisse nenhuma relação afetiva antes, mas é interessante você ver a figura feminina, você vê uma figura mais imaginativa, a figura da sabedoria, né? Isso. Ou então está ligada às deusas, né? Você não tem uma paixão por uma mulher real, né? A Uhum, fulana. Né? uhum, Assim, você não tem como vai ser muito depois no Renascimento Dante pela Beatriz. Você não tem uma figura feminina real que existe e você se apaixona por ela, a princesa que vai salvar do dragão, uhum, né? Tem essa imagem feminina da sabedoria. Enfim, não vamos estender tanto nesse assunto, que não é tanto do meu domínio, mas um outro ponto que eu acho legal colocar, que a Regina Pernu também coloca no livro, mas é que um espaço em que as mulheres tiveram um avanço e que pra gente, né, pra nossa mentalidade de hoje, parece que é nada, mas que é muito relevante, é o nascimento das ordens religiosas, uhum, né? Que é uma situação na qual elas podem viver, se organizar como elas quiserem. Se tem uma abadesa que manda no mosteiro todo, elas se resolvem, elas são autossustentáveis, elas decidem quem está na liderança, quem não está, como é que vai funcionar, quem vai organizar as coisas, de forma independente do pai e do marido, uhum. né? Que é uma coisa completamente nova. Pra gente hoje é uma coisa, meu Deus, mas que bobagem. Mas é muito difícil pra gente, a gente já vai entrar no nosso próximo tema ser esse, é muito difícil pra nossa imaginação alcançar esse estado de coisas em que não, você é casada, ou você mora com seus pais, ou você é filha, ponto. Uhum. Ou você é escrava, né? Sim, Pior ainda. exato. Mas, exato, quando a gente olha na antiguidade, muitas vezes a mulher não tinha direito a nem nome próprio. Então, o nome era o nome do pai. Então, é o nome da família. Até tem as grandes famílias, né? A família Flávia, a família Cecília. E aí, as mulheres têm o nome da família. Então, aquilo lá é o nome da família. Até minha filha, como Cecília, não tinha o nome próprio Cecília. Cecília era família. Então, era o fulano de tal Cecília. Fulano de tal Cecília. E aí a mulher, como não tem nome próprio, ela é só Cecília, porque é como se minha filha fosse só Almeida. Então, isso na antiguidade, a mulher não ter direito ao nome próprio, isso mostra o lugar. E aí, pra gente, como você falou, é difícil a gente pensar que ir para um convento, né, para a ordem religiosa, na Idade Média, era um sinal de liberdade feminina. Para hoje, você pode pensar, o quê? Ir para um convento é sinal de liberdade? Sim, como hoje nós temos mais opções, o convento já não ficou interessante para todo mundo. Mas para a Idade Média, como você falou, é um espaço feminino, governado por mulheres, com regras delas. Então, no livro, a Regina Pernu cita, né? Ela cita várias ordens, tem até a mulher, tem uma que é a Petronile, que tem 22 anos, e é a abadesa, é a líder daquilo lá. Então, isso mostra uma posição, primeira, de não casar, né? Elas optam não casar, isso é muito importante, e elas passam a viver juntas, e ali mesmo ter as regras dela. Então, como a gente falou, é um espaço ainda pré-estabelecido, né? Olha, se você quer ser livre, beleza, tem esse espaço. Mas pelo menos ela já tem essa opção. Ela já pode ser livre. Não é só, como você falou, né? Ser escravizada ou a filha do fulano e a mulher do Beltrano. Não, agora ela vai ter o espaço dela. E isso é uma mudança na Idade Média. Né? Isso, pra gente hoje é tão normal ver o convento, as freirinhas ali e tal. Pô, aquilo ali foi uma revolução. Sabe? Sim, Estabelecer o convento, aquilo foi uma revolução. sim. Eu sempre gosto muito dessa citação do Tom Holland, né, do historiador, mas ele fala que a gente não entende o tamanho que foi a Revolução Cristã nesse sentido que você colocou, né? De antes da Idade Média, o Ocidente não tinha a figura de Maria, a figura das mulheres que andaram com Cristo. Então você vê assim, essa dignificação, o tamanho da dignidade que se dá à mulher depois do cristianismo. A Uhum. gente, a gente meio que toma, tô fazendo uma tradução muito ruim do termo em inglês, né, mas toma por dado, né? Pra gente isso já tá aí, já tá Isso, óbvio, né? A isso. gente não, a gente não consegue imaginar o quanto antes isso não era nem pensado. Agora, Carlos, eu queria te perguntar, assim, né, falando um pouco do tema da imaginação, a gente já mencionou várias vezes ele aqui. Mas assim, para entender a importância
da Joana e das mulheres na Idade Média, de modo geral, a gente precisa ter alguma imaginação histórica. E eu queria saber se você acha que assim, a falta dessa imaginação histórica é a responsável por parte desses mitos. Né? Porque, assim, claro, tem muitos mitos que acontecem por usos políticos, tem muitos mitos que nascem por má vontade, ou falta de estudo, por ignorância, mas me parece que essa falta de imaginação histórica, esse anacronismo, também é responsável por esse mito. Eu queria saber como é que você enxerga essa questão, se você vê essa imaginação como uma lacuna na Ah, compreensão da vida da Joana e dessas com mulheres. toda certeza. E eu acho assim, eu responsabilizo sobretudo os filmes. Eu tenho muita birra com filme histórico, mas muita birra. Tem filmes que são muito bons, mas é muito difícil. Você tem que garimpar para encontrar um filme bom. E a nossa, o Carlos, nosso, dá licença, desculpa te claro, interromper, pode só falar. porque senão eu vou esquecer. Pessoal, a gente quase não faz isso, mas como a gente está com o tempo ok hoje, vou falar para vocês, se vocês quiserem, mandarem perguntas aqui no nosso chat, tá? A gente escolhe uma ou duas no final para responder, beleza? Eu só quis falar antes, Carlos, para a gente não deixar no finalzinho e ter que Tá fazer joia. correndo, tá? Perfeito. Mas desculpa te interromper, agora pode continuar. Mas, enfim, eu acho que a nossa cultura vê muito assim. Eu não teria nada contra os filmes se eles fossem vistos como filmes. Mas geralmente as pessoas veem os filmes como, ah, não, foi assim que aconteceu. E muitas vezes isso assim detona a imaginação histórica, porque aí você fica, sabe quando a gente vai, por exemplo, aprender a dirigir, e aí muitas vezes o instrutor fala, ah, é melhor você nunca ter pego no carro antes, porque você já tem alguns vícios, e aí já era, tá aquela coisa toda. É mais ou menos isso. Então, quando a gente vai aprender alguma coisa de história, a gente já viu alguns filmes que mostrou um jeito meio errado, vai ser difícil tirar aquela imagem da cabeça. Então parece que você colou uma coisa na imaginação histórica e aquilo vai bloquear. E eu acho que sim, o responsável por esses mitos é isso, porque é difícil a gente estudar a história. É difícil porque a história é como se fosse um outro país. O passado é como se ele fosse um outro país. Lá tem um historiador que fala isso. É como se lá eles falam outra língua. Lá eles têm outras leis. Então, o passado é outro país. Então não dá para a gente pegar o modelo de hoje e imaginar. Joana d'Arc morreu em 1431. Não dá para a gente imaginar como foi em 1431. É outra época, outra mentalidade. E aí, quando a gente tem filmes que tentam fazer esse atalho, né, de não pensa não precisa pensar, eu mostro tudo para você. Aí a gente furou a bola, assim, estourou a bola de qualquer imaginação histórica, de tentar ir para lá. Então, isso aí é o terreno fértil para os mitos. E eu acho que o que pode ajudar, o que deve ajudar a não ter esses mitos, é o contato com historiadores profissionais. Por isso eu acho que legal a Regine Pernoud, que mostra tanta documentação, você não se guiar só por um diz que me disse, um filme, ou apostila simplesmente da escola, isso serve para os alunos, se tiverem alunos aí, fica isso. Mas você pegar o trabalho de um arquivista, de um historiador, ver a documentação, porque aí você vai ter a oportunidade de fazer esse esforço, né, de tentar imaginar aquilo, como foi. O processo da Joana, Maria, olha, é sensacional, é muito legal. E a Regina Pernoud coloca muitos trechos do processo. E as respostas que ela dá, você consegue assim imaginar como era, o que ela dá para perceber assim pelas respostas, você consegue imaginar a cabeça dela, assim, ela está percebendo para onde a coisa está indo. E aí tem uma hora que ela para de responder, então ela fala alguma pergunta para ela, ela fala assim, não, passa para outra, sabe? Ela não vai, ela está percebendo o que está acontecendo, então ela vai de certa forma conduzindo o julgamento de algum jeito. É muito legal. E eu acho que aí sim a gente vai regando o jardinzinho da imaginação histórica, sabe? Você vai lendo com calma, conversando, vendo profissionais disso, se afastar um pouco do filme, porque eu acho que o filme pode bloquear um pouco essa imaginação. E aí sim, né? Vai ter o mito. Aliás, até pedir licença, tem um trecho do livro da Joana d'Arc, da Regine Pernoud, que é o que eu mais gosto. Ele é bem curtinho, e aí eu peço licença para ler. Eu até deixei aqui a À página vontade. 305. É bem no final que ela está falando, cadê? 305. Aqui. É esse aqui, Ah, não, minto. Não é o da Joana, não. É da Mulher no Tempo das Catedrais. Perdão. A Mulher no Tempo das Catedrais. Página 305. Aqui. Ela fala aqui na 305 que ela está falando o capítulo se chama, né? Duas meninas, Joana e Catarina. E aí no final, é o último parágrafo, o último. O parágrafo anterior, ela está falando sobre o século XIX, o quanto o século XIX penou para entender a Joana d'Arc. Eles não entendiam. Os historiadores do século XIX falam, mas como assim? Uma mulher foi liderar, uma mulher foi fazer isso, uma mulher foi fazer aquilo. Aí a Joana d'Arc, a Regine Pernoud fala, engraçado, né?
Lá na Idade Média, ninguém se surpreendeu com o fato da Joana d'Arc dizer que estava falando com São Miguel e tal, mas para os historiadores do século XIX, sim. Aí ela faz o pulo de, olha o quanto eles estavam sendo anacrônicos, porque eles achavam que a mulher não tinha lugar. Eles achavam que a mulher não poderia liderar uma guerra. Aí ela termina dessa forma. Aí eu leio aqui. Último parágrafo, ela diz: poderemos dizer que a missão de Joana d'Arc teria sido impossível no século XIX? Aí ela fala, no sentido estrito da palavra, ela seria impensável. É aí que eu acho muito legal dela falar da imaginação histórica. Então, para os historiadores do século XIX, era impensável. Eles estavam tão cheios do presente deles, em que a mulher não tinha lugar. No século XIX, a mulher realmente fica dentro de casa. E principalmente na Europa, a mulher fica, a família burguesa, a mulher dentro de casa, o marido trabalhando, aquela coisa toda. E aí, para eles, era impensável a Joana d'Arc. Impensável. E aí, a Regine Pernoud fala, com uma certa esperança, de quem sabe agora, no século XX, ela morreu no século XX, então seria agora no XXI, quem sabe agora, que a gente não tem mais aquelas categorias do século XIX, quem sabe agora ela deixa de ser impensável, né? A gente consegue ver, não, olha, é possível a mulher fazer isso. Qual é o problema da mulher fazer isso? Então eu gosto muito desse trecho porque ela está falando da imaginação histórica, né? Tem coisas que para nós são Uhum. impensáveis, não porque elas eram impossíveis, é porque a nossa cabeça está limitada. Eu acho esse trecho Sim, sensacional. muito interessante você citar isso, Carlos, porque realmente, assim, a gente sabe, você sabe melhor do que eu, que a figura da Joana, como toda grande figura histórica, é alvo de muitos usos políticos, Uhum. né? Assim, vai para um lado, vai para o outro. Então, assim, quando você tem... E não é nem só uso deliberado, eu vou pegar a Joana d'Arc, vou usar assim, mas para usar a expressão alemã, não, o Zeitgeist, Uhum. né? O espírito do tempo acaba influenciando a forma como você olha para as figuras. Então é muito interessante, é muito curioso, como é paradoxal, como você vê uma era como o século XIX, né? O século XX tem mais disso, mas quando você vai o despertar da ciência, né? Pós-iluminismo, né? Você já passou do iluminismo, já passou da era da razão, né? E é muito interessante essas pessoas, né? Assim, da era da razão e etc., olharem para uma mulher na Idade Média, a Idade das Trevas, e acharem impossível que ela estivesse fazendo tudo o que ela fez. É, e Né? Assim, você percebe como é uma cegueira temporal. Nossa, eu gostei da expressão, uma cegueira temporal. E aí no século XIX tem várias teorias. Não, mas ela devia ser louca. Não, mas ela devia estar alucinada. Porque para eles era impensável. Era simplesmente impensável. Não, mas como? Não é possível. Então, é engraçado de perceber isso mesmo. Uma cegueira temporal, uma falta de imaginação. Sim, isso incorre assim, a gente já teve essa conversa, Carlos, e acho que podemos ter outras aqui no Instagram no Quadrante com outros livros sobre história, mas isso acontece com várias outras figuras, Uhum. né? Enfim, o tempo todo, quando a gente fala de história. Vou aproveitar agora, assim, já que a gente vai começar a se encaminhar para o final da nossa live, para responder a pergunta da Larissa, que está aqui no chat. Ela fala assim: aproveitando essa pauta dos filmes, das colas imaginárias, Joana realmente foi para o campo de batalha ou o papel dela era mais focado no auxílio das tropas? Me ajudem com essa verdade. E aí, Carlos? Legal, legal. Ela foi para o campo de batalha, mas o papel dela era um papel muito mais de energizar as Coach. tropas. Tô brincando. Coach, coach, essa é a ideia, de coach. Ela era, isso era normal para os medievais. Então eles tinham essas figuras, né? Eram como que profetas, né? Pessoas que estavam lá animando. A Joana nunca, ela tinha a armadura dela, tal, mas ela nunca matou ninguém. Ela nunca foi em batalha. Ela nunca matou alguém, nunca chegou de frente para o outro, mas ela estava no campo e ela animava os soldados e muitas vezes até direcionava, tipo, vai para lá, vira para cá, volta ali. Então, na hora, principalmente na Batalha de Orleans, por exemplo, a Batalha de Orleans foi a mais importante para ela. Foi em maio de. Até. Que dia que é hoje? Estou até perdido. Hoje é 5/4. Daqui a Hoje é alguns dia dias vai 4. ser comemoração, não foi dia 8. No dia 8 de maio foi a Batalha de Orleans, de 1429. E até na França tem uma comemoração disso. E teve um momento ali que a coisa ia dar muito ruim. Teve um momento que os ingleses estavam vencendo e assim, baixou a moral do soldado. Ele falou, putz, olha, não vai rolar. E ela foi lá, não, pera, vamos lá, sabe? Pegou o estandarte dela, levantou e aí todo mundo falou, nossa, ela tá empenhada. Então ela tinha essa coisa de galvanizar o exército. Então ela não sujou a mão de sangue. Então a todo momento ela falava que não matou ninguém. Inclusive, ela fazia com que, isso é muito legal, ela fazia com que o soldado, ela queria criar-se uma armada mais religiosa. Então ela exigia que todos os soldados antes da batalha se confessassem. Era a primeira coisa, era para ir confessado. Então vai E que morre. todo mundo obedecia. Todo mundo obedecia. Porque falava, não, ela é enviada por Deus, era para ir confessado. Se de preferência confessar e comungar.
e não era para batalhar, por exemplo, no domingo. Então, quando chegou dia 8 de maio de 1429, era domingo. Ela falou, não, não tem batalha. Aí os ingleses do outro lado ameaçando com seta e ela segurando todo mundo. Não, não vai batalhar, é domingo. Ela falou, só se eles atacarem. Mas a gente não vai fazer isso porque é domingo. Então ela tinha essa coisa de tentar dar uma moralidade à guerra. Quando para os soldados, mesmo para os soldados ingleses, quando eles morriam, ela ia lá perto do corpo, ela tentava, ela rezava por eles. Então ela tentou assim dar uma moralidade. Antes da guerra, ela mandou uma carta, né, ditou uma carta dizendo que se ele se rendesse, não teria guerra nenhuma e tal. Então, o papel dela foi mais isso, um papel moralizador, para não virar uma carnificina, e um papel de galvanizar mesmo, né? De coaching, dessa coisa de vamos, vai, faz isso, faz aquilo, mas ela não tinha, assim, de pegar a espada e ir lá matar o outro, fazer alguma coisa. Isso ela não participou, ela não fez. Você falou desse papel de moralidade que ela conferia à guerra, Carlos, e me lembrou também de outro trecho da Regina Pernod, da mulher no Templo das Catedrais, em que ela fala da importância da figura feminina de trazer moralidade para a figura masculina na Idade Média. Sim. A criação da imagem do cavaleiro medieval, do cavaleiro que é preocupado, essa ideia do príncipe, né, que a gente vê nos desenhos. Eu sei que os filmes têm todos os seus problemas, mas esse imaginário do príncipe que se preocupa com os mais fracos também é medieval e que também ele está atrelado a essa dignidade da mulher, né? Assim, antes você não tinha por que estar lutando, por que estar protegendo uma mulher, exceto nessa posição de escrava, essa posição um pouco inferior, né? Assim, não como alguém porque você tem que lutar porque essa pessoa é digna de honra, e uma honra muitas vezes superior à sua. Isso, até lá tem vários, tem cartas dos soldados que conviviam com ela e falavam que ela, primeiro assim, que ela era meio brava, né? Então ela dava uma imposição, mas eles falavam que ela tinha essa coisa de criar um certo respeito. Então ela tinha assim criar uma certa ética da guerra. Então ela não, como eu falei, ela não quis atacar antes de mandar a carta. Então a Joana, ela teve essa questão da moralidade mesmo. Ela tem esse papel. O papel dela foi importante nisso. Pessoal, deixa eu dar mais uma olhada aqui. Não tem mais nenhuma pergunta, a gente já está com 1 hora de live. Uma pessoa comentou aqui, o Thiago, nossa, tão rápido, o tempo passou muito rápido. Passou. Sim, a live foi muito legal, espero que vocês tenham gostado, passou muito rápido, mas a boa notícia é que a live vai ficar salva no feed. Então prestem atenção, se você que assistiu, que chegou depois, que achou que o papo estava bom, a live vai ficar salva no feed. Aproveito para deixar aqui, pessoal, a recomendação. O livro Joana d'Arc, né, os 2 livros que embasaram essa nossa conversa, o livro Joana d'Arc, da Quadrante, e o A Mulher no Templo das Catedrais, que está com o Carlos, o meu exemplar não está aqui em casa. Tá aqui, este aqui. Pois é, A Mulher no Templo das Catedrais, os 2 da Regina Pernod, e se você comprar o combo, tá em promoção lá no site da Quadrante, tá, galera? Sai mais barato comprar os 2 juntos. Então fica aqui essa propaganda desses livros que são, enfim, falam por si, são maravilhosos. Muito obrigada. Vou deixar mais um tempinho para o Carlos finalizar, se despedir, falar o que ele achar que foi necessário e para vocês se despedirem também. Bom, Maria, só vou te agradecer essa oportunidade de falar sobre a Joana, de falar aqui, agradeço pra caramba mesmo. E recomendo bastante os livros, porque quando eu vi que ia sair, até antes da gente combinar de falar e tudo mais, eu adorei que eu falei, pô, tem tão pouca coisa sobre a Joana d'Arc em português, tem tão pouca coisa, tão difícil achar. Os alunos, quando eu dou aula, eles sempre falam, professor, tem algum livro? Eu falo, putz, sabe, é aquela coisinha assim, tem ali um trecho ali e tal. E tem um livro agora da biografia dela, sabe, pô, sabe, é mágico. Eu acho que eu tenho vontade de voltar no tempo, voltar para meus alunos e falar, gente, espera, agora tem um livro. Então eu acho sensacional ter a Quadrante ter trazido essa documentação em língua portuguesa, e a tradução está muito bem feita. Enfim, eu acho que é uma obra muito legal e queria te agradecer pela oportunidade e falo para todo mundo, conheço a vida da Joana d'Arc porque ela é incrível. É uma personalidade incrível, assim, gostaria de tê-la conhecido. Ela é sensacional. A gente agradece, muito obrigada, Carlos, por ter topado o convite. Pessoal, uma coisa que eu acho importante dizer também é que assim, a Regina Pernod é muito clara, né? Assim, a linguagem dela é para o público, não é para o público especializado, né? Assim, eu sou jornalista, não sou historiadora, não estou acostumada a ficar lendo coisas muito densas, com muitos documentos, não é a minha praia, e são livros muito bons, né? Ali, o da Mulher no Tempo das Catedrais, livro da Joana, e são livros gostosos de ler, tem uma narrativa agradável, você consegue entender. Tem esse aspecto que o Carlos falou de ela tentar reconstruir a cena, né, em alguns momentos.
Então, acho que isso ajuda muito, né? Essa cena do julgamento da Joana d'Arc é uma coisa que a gente não tem muita ideia, né? Você parece que ela não falou nada, ou ao mesmo tempo, às vezes, tem uma idealização. É muito, muito interessante você criar a figura na sua frente. Então, acho que eu mesmo, assim, além da minha posição hoje na Quadrante, mas falo como consumidora, como leitora. Os livros são muito legais, muito interessantes mesmo. Então, mais uma vez, Carlos, muito obrigada pela sua participação. Que Pessoal, a isso. live vai ficar salva mais uma vez. Compartilhem, curtam, comentem mesmo lá no vídeo que vai ficar salvo. Daqui a alguns dias a gente vai colocando alguns cortes para vocês compartilharem com os amigos, ficarem interessados no assunto. Mais uma vez, muito obrigada a você que nos assistiu até agora e boa Boa noite. Até a noite a próxima. todos. Obrigada, gente.